Fala pessoal, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao canal. Hoje a gente está tendo a honra e o prazer de receber aqui o gestor do BRZP11, né? A gente já tem vários vídeos aqui no canal falando sobre esse FIPE que investe em um ativo portuário e vamos começar, né, sem perder tempo, deixando aí o José Neto falar com a gente, né, sobre o que é esse ativo, quem é a gestora, né, que está por trás desse ativo e, claro, se apresentar, contar um pouco da história dele. Então, José, fica com a palavra aí à vontade. Sim, mas primeiro, obrigado aqui pelo convite para participar dessa conversa aqui sobre o produto. Eu acho que ter esse tipo de canal para a gente poder apresentar, esquecendo do BRZP11, mas começando a falar de uma categoria de investimento. Eu acho que falar de um FIPE aqui é super interessante, é um produto ainda pouco divulgado, e naturalmente acho que é uma categoria de investimento que a tendência é crescer. Afinal, a gente trata de investimento em infraestrutura, a gente tem uma carência de infraestrutura no Brasil enorme. Naturalmente, o FIPE acho que é um veículo para o investidor pessoa física e, naturalmente, outros investidores também profissionais, não profissionais, institucionais ou não, acessarem um mercado que tem um potencial e que, naturalmente, consegue trazer retornos super interessantes. Então, obrigado pelo convite novamente. Agradeço aqui ao assinante que está participando com a gente, mas acho que faz parte também agora apresentar um pouco quem somos nós, né? Eu, José Rosa Neto, sou o gestor aqui do BRZP11. Eu e o Ricardo Profeta, a gente acompanha o ativo investido pelo fundo. Depois eu falo um pouco disso. Mas só para explicar um pouco melhor quem é a BRZ Investimentos. A BRZ Investimentos acho que é uma das principais e mais tradicionais gestoras independentes do Brasil. A gente tem, acho que, nós temos duas áreas de atuação aqui principais, né? Crédito estruturado e private equity. Isso desde a nossa fundação lá atrás, em 2005, quando a gente foi resultante aqui de uma spin-off da GP Investimentos, que a gente opera então independente deles lá de 2005. E essas duas áreas são as principais áreas aqui da gestora. A gente tem hoje algo como 2,7 bi de reais sob gestão, dos quais 1,5 bi mais ou menos em private equity, 1,2 bi nas nossas teses de crédito estruturado. E aí agora falando um pouco do BRZP11 aqui para vocês entenderem, né? Então, desde nossa fundação, a BRZ tem uma atuação muito grande em infraestrutura, e aí eu diria com um foco muito grande em infraestrutura logística. Então, a gente tem aqui, acho, um conhecimento muito grande da cadeia que está ligada à operação portuária, e o Itapoá, acho que faz parte da nossa história nesse sentido. A gente acompanha bastante essa indústria como um todo, e, naturalmente, o BRZP ele nasceu desse conhecimento, dessa análise profunda que a gente tem do setor historicamente, e veio aí como uma oportunidade super interessante para o investidor pessoa física acessar uma das melhores operações portuárias que hoje tem no Brasil. Então, só para explicar aqui, e aí sim, mas por favor, fica à vontade para me interromper, tá? Eu vou falando, talvez eu traga um monte de informação, mas vai me ajudando aqui a direcionar a conversa. Tranquilo. O BRZP11 foi um fundo que nós fizemos o IPO lá em 2020. Eu diria que ele foi feito num momento interessante. A gente fez o IPO do fundo logo antes da pandemia. E naquele momento, a gente logo antes, realmente uma semana antes, tá? A gente, uma semana depois do IPO, com a cota rodando a mercado, a gente tinha ali uma queda significativa de todo o mercado. Naturalmente, a cota não foi diferente, foi para baixo. Mas o que foi o fundo? Qual é o objeto do BRZP11, para vocês entenderem? O objeto do BRZP11 é investimento em operações portuárias e logísticas. E naquele momento, lá em 2020, quando nós fizemos o IPO do fundo, o valor captado no IPO ele foi usado para comprar participação em um porto específico, em uma operação portuária, que é o Porto Itapoá. É um porto que fica localizado ao norte de Santa Catarina, desculpa, bem próximo à divisa do estado de Santa Catarina com o Paraná, e é uma atividade portuária de containers, ou seja, é um porto dedicado a um tipo de carga, que é a carga containerizada. Naquele momento do IPO, nós fizemos ali a entrada no terminal, comprando indiretamente algo como 23% do terminal Itapuá, do Porto Itapuá. Por que algo como? Porque a gente tem veículos de investimento até chegar no porto propriamente dito, o fundo não está diretamente no porto, ele está na cadeia de investimento, mas um ponto importante, a gente, desde o momento zero, o fundo tem governança ativa na companhia, ou seja, eu e o Ricardo Profeta, que é o meu sócio aqui na BRZ, a gente atua no conselho da companhia, nos comitês da companhia, do Porto Itapuá operacional. Então, a gente é muito próximo ao negócio e a gente, naturalmente, como conselheiros, membros do comitê, como acionistas e representantes dos acionistas, a gente participa das decisões e das estruturações estratégicas do terminal. O que é, e aí aqui acho um pouco da característica, né, de um FIP e de um FIPE.
FIP é um instrumento de investimento que você usa para comprar participação acionária. Então, não é um instrumento de crédito, é um instrumento de participação. A gente entra efetivamente na estrutura societária do negócio. E esse investimento, ele tem uma característica: você tem que ter governança, você tem que ter participação no ativo. E esse é o papel, então, da gestora BRZ como representante do fundo. A gente entra no dia a dia da operação para direcioná-la aonde a gente acredita que tem a maior criação de valor e, naturalmente, a maior devolução de resultado para vocês, investidores do fundo, no médio e no longo prazo. A gente está falando de uma operação portuária, de longo prazo isso. E o FIPE, especificamente, ou seja, o FIPE, o Fundo de Investimento em Participações de Infraestrutura, a vantagem é que ele, para a pessoa física, ele traz aqui um benefício de isenção, tanto nas distribuições como no ganho de capital. Então, se de alguma forma um investidor compra a cota a um determinado valor e vende com ganho aquela cota em um determinado período, ele não é tributado nesse ganho específico. Essa é mais uma vantagem dessa categoria de investimento que é o FIPE. E no caso do BRZP11, que é um FIPE, você tem então esse benefício fiscal, não paga imposto aqui nem no ganho de capital, nem nas distribuições correspondentes. E além disso, no nosso caso, você acessa um terminal portuário, que é um dos que mais crescem no Brasil. E aí, então, entrando agora aqui no setor e no terminal portuário, para vocês entenderem o que é o negócio, onde a gente está, que momento que a gente está, tá? O setor portuário ele funciona basicamente por tipos de carga. E aqui, sendo bem breve, para não falar, acho que o Cima já passou várias vezes aqui no canal o que é o BRZP, mas eu vou tentar trazer um pouco uma visão nossa de gestão, tá? O setor portuário ele funciona basicamente por cargas. Então, você tem o terminal portuário que é de grãos de exportação, você tem o terminal de líquidos e tem o terminal de containers. Tem alguns terminais de cargas gerais, mas os terminais geralmente são eficientes quando são focados. E nós somos focados em container, como a gente falou. Dentro dessa indústria de container, ou seja, aquelas caixas metálicas que você fica movimentando, a gente tem uma atuação regional, porque geralmente faz muito sentido o quê? Eu, terminal portuário, atender os clientes que importam cargas containerizadas na minha região de influência ou que vão exportar e que estão com a sua planta operacional bem na minha região de influência. Então, os terminais portuários de container, eles operam geralmente de forma regional. Eu, por exemplo, ou seja, o Porto Itapuá, ele opera no chamado Cluster Sul, que é um cluster que atende basicamente Santa Catarina, Paraná, talvez o sul de São Paulo, o norte do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Essa é a nossa área de influência. E um ponto importante, um porto ele não opera uma cidade, ele opera um estado ou mais estados, como é o nosso caso. A gente opera aqui uma área enorme de influência. E quem compete com a gente diretamente hoje lá no Porto do Itapuá são os terminais que operam em Santa Catarina e o terminal do Paraná, que é o terminal de contêineres que tem em Paranaguá. Então, realmente é uma competição, diria, local, apesar de ser uma região enorme, é uma competição local. Pontualmente, a gente movimenta carga de Santos ou carga lá do Rio Grande do Sul? Pontualmente, sim, mas geralmente a gente vai movimentar carga das nossas áreas de influência. E um outro detalhe para a operação portuária como um todo, isso vale para qualquer tipo de terminal portuário e também vale para container. O nosso terminal, ou seja, o terminal que vocês investem através do BRZP11, é um terminal privado. O que quer dizer isso? É uma operação portuária que opera numa área própria, não é uma área do governo. A diferença de outros terminais existem terminais concessionados, que você basicamente opera uma área pública em um determinado contrato, onde você tem ali um prazo determinado, uma carga determinada para operar. Desculpa, tinha subido a minha tela. Então, você opera prazo determinado, carga determinada, e você tem obrigações específicas. O terminal privativo, ou seja, o TUP, você tem aqui um terminal que opera por prazo indeterminado, porque é a sua área, desde que você, lógico, opere o que está determinado desde o início na sua concessão, na sua autorização, que no nosso caso é operar container, e desde que você faça investimentos sempre para poder fazer o crescimento operacional. E crescimento operacional, entenda-se, modernização, melhorar a operação. Então, você tem aqui a característica de operação de perpétua no terminal. Então, a gente tem hoje um FIPE que traz todos os benefícios, como eu falei, de isenção para a pessoa física, e um ativo portuário investido, que eu vou falar aqui um pouco de números, mas que é um dos que mais crescem no Brasil, em uma operação sem prazo definido, ou seja, de prazo perpétuo. Então, sim, mas acho que é um ponto super importante para a gente ter aqui em mente, tá? De Não, tá. setor. Não sei se... Não, tá ótimo. Você já respondeu aí diversas perguntas que a gente ia fazer, né, em relação às vantagens de ser um porto operado privadamente, né?
dentre outras, ali também falou da região. Eu queria que você complementasse agora, você já falou que né, a utilização ali é de containers, mas quais os tipos, né, de mercadorias, assim, né, qual o produto que geralmente ali pela região que é de fato movimentado, né, se é alimentício, se é de industrial, que você pudesse dar um pouco mais de cor em relação aos produtos propriamente, né, que vão ali dentro dos containers para dar uma. Sem dúvida, vamos lá. A região ali é um ponto interessante, né? A região que nós estamos, ou seja, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso, a gente tem indústrias diversas. Então, naturalmente, eu tenho uma concentração, eu tenho uma diversificação muito grande, apesar, lógico, de algumas indústrias um pouco mais fortes dentro da minha operação. Então, na minha retroárea, isso é um conceito, né? Quando eu falar aqui operação portuária, é o porto em si. Quando eu falar retroárea, é tudo que está para trás, né? Ou seja, a minha área de influência ou a área imediatamente atrás. A gente, em Santa Catarina, tem ali uma indústria muito forte madeireira, a gente tem indústria automobilística, tem indústria química, tem indústria de proteína animal. Então, a gente consegue operar cargas diversas. No porto de Itapuá, especificamente, a gente opera aqui muito produto químico, a gente opera muitos derivados de madeira, ou seja, produtos de madeira, para madeireiras, produtos trabalhados, pellets de madeira para a indústria de energia externa, na exportação. A gente tem uma operação grande de proteína animal, produtos industriais, peças industriais, a parte automotiva. Então, a gente opera um pouco de tudo. Mas pensando aqui em tamanho, hoje, os maiores para a gente realmente é químico, o setor de madeira e celulose, aí pensa-se aqui madeira propriamente dita, trabalhada ou não trabalhada, pellets, etc. Proteína animal e a parte de indústria e autopeças. Tá? Esse acho que, quando eu falo aqui de setores, esses são os mais fortes. Só que uma coisa importante, quando eu falo proteína animal, eu estou falando de exportação. Quando eu falo desses outros setores, químicos, etc., tem exportação e importação. Quando eu falo de peças industriais, é importação de peças para alimentar a indústria que está na nossa retroárea. Só que quando eu penso no consumo local, eu estou falando aqui também de eletroeletrônicos, que a gente importa peças e equipamentos prontos. E o porto de contêineres tem essa característica, a gente opera os dois sentidos, né? Eu tenho a carga que vai para fora do Brasil, que é produzida localmente, eu tenho a carga que a gente traz, que seja para o consumo do José Neto, do Simas ou da população, então estou trazendo produtos prontos que vão ser consumidos, ou peças que de alguma forma vão ser importantes para a indústria local montar e vender localmente também. Então, essas duas características, né? A gente atende tanto a exportação como a importação. Tá ótimo. No último relatório, vocês trouxeram uma novidade, né, que é o acordo de assinatura com a Ocean, né, navegação Ocean. Eu queria que você falasse um pouco mais como funciona esse tipo de acordo, se é uma exclusividade que você tem para trazer, para transportar, né, enfim, produtos que a empresa comercialize, que você desse um pouco mais de coisa nessa Sim. dinâmica comercial desses acordos, vamos chamar assim de bilaterais, né, que você faz com determinados operadores ou empresas específicas. Não, perfeito. Uma coisa interessante, né? Quando você tem, por exemplo, um porto de granéis e você vai começar a sua operação, você naturalmente tem que conseguir ali talvez um player para você poder ter a carga que vai transportar. Porque você tem geralmente um navio para aquela carga específica, é um navio cheio para aquela carga. Container não, container dificilmente você vai ter um navio, acho que na verdade não vai acontecer, e você ter um navio que é exclusivo de um cliente. Então a gente tem uma dificuldade na originação. Como que você começa uma operação portuária? Eu vou lançar um porto hoje. Quem eu trago primeiro? Eu trago um navio e eu falo para o dono da carga, ó, pô, chegou um navio aqui que me liga na Europa. Então vem aqui você que atende a Europa e opera comigo. Ou eu vou ter que falar para o cara do navio e falar assim, não, eu tenho aqui um monte de cliente que atende a Europa, vem você com o navio. Então a gente tem essa dificuldade operacional de como você surge a operação portuária de container. E aí uma característica, antes de responder a sua pergunta das linhas de navegação, de como elas são. Essa operação ela tem um ponto interessante societário. Hoje, na nossa estrutura societária, a gente tem aqui um fundo, o BRDP11 é um dos acionistas, mas tem um outro acionista super importante aqui, que é a Maersk. Então, assim, a gente tem a Maersk hoje como dentro da estrutura societária, como uma sócia da companhia com 30% da operação. O que isso representa? A Maersk é uma das maiores empresas, é a maior empresa ou a segunda maior empresa de navegação de contêineres do mundo. Então, imagina, eu tenho uma operação portuária de contêineres e eu tenho como sócio, dentro da operação, uma das maiores empresas de navegação de contêineres do mundo. O que isso traz de vantagem para a gente? Traz de vantagem que ela conhece a operação, ela sabe da nossa qualidade operacional
E, naturalmente, como ela sabe que nós operamos muito bem, temos preço muito bom, e, naturalmente, a gente entrega o que eles precisam para poder operar de uma forma muito boa, eles têm interesse em operar, além de participar dos resultados do porto. Então, a Magic, na nossa estrutura societária, faz uma diferença também bem significativa para a nossa velocidade de resposta, para o nosso crescimento futuro. Por que eu mencionei esse ponto? Como eu estava falando antes, você tem que trazer a companhia de navegação e o cliente, o dono da carga. E a gente tem já na estrutura societária a companhia de navegação. Isso lá atrás foi um ponto muito importante. Hoje continua sendo. Porém, hoje, que a gente já tem Itapuá operando, crescendo, desde a fundação em 2011, e de uma forma significativa, o que a gente conseguiu fazer foi, não só mais a Maersk opera com a gente tem uma série de outras empresas, de outras shipping companies, como é o caso da Maersk, operando com a gente. E aí, agora, entrando na sua pergunta direta, como que funciona essa indústria? Essa indústria ela não funciona em contratos de longo prazo. A gente não tem nenhuma empresa que está amarrada com a gente em 5, 10 anos. O que a gente tem aqui eu tenho que ter uma operação portuária muito eficiente, bem localizada, para que eu mostre para a empresa de navegação que eu vou operar o navio dela dentro das janelas que eu prometo operar, com preços competitivos para ela, sem riscos operacionais. E quando eu vou para o lado do dono da carga, eu tenho que mostrar para ele a mesma coisa. Eu tenho qualidade, pouco risco para sua carga e preço interessante, além de poder mandar a sua carga basicamente para todo mundo. Se eu vou atender uma indústria, por exemplo, que é exportadora, é lógico que eu posso ter uma indústria exportadora que atende só a Europa, mas a gente tem indústrias que atendem vários continentes, vários países. E eu, Porto Itapuá, estar conectado com todos os continentes é super importante. E aí entra a resposta à sua pergunta. A gente, desde lá de trás, isso há muito tempo, a gente consegue atender já Europa, América do Norte, Ásia. Então, a gente tem aqui, e mais de uma linha para isso. A gente tem várias linhas de navegação, e eu já explico o que são as linhas de navegação, atendendo essas regiões. Isso, para mim, é fundamental, porque quando eu vou aqui numa indústria grande que está na minha retroárea, que está instalada aqui perto do porto, ou na minha área de influência, eu vou falar assim, você importa ou exporta dessa região? Eu te atendo. Eu tenho aqui a navegação que para um navio, a linha de navegação que para um navio a cada semana para te atender. E aí entra a questão de o que é uma linha de navegação. Pensa que um porto ou é um sistema, ele é uma parte do sistema logístico super estabelecido e com prazos rigorosos a serem cumpridos. Porque se eu sou uma empresa que estou comprando matéria-prima para minha linha de montagem, eu preciso ter uma previsibilidade de que quando eu importei lá um determinado volante para colocar no carro que eu estou montando, ele vai chegar com 15 dias antes de usar na minha linha de montagem. Então, essa precisão da operação marítima e nossa portuária é fundamental. A linha de navegação ela faz isso. Ela tem uma agenda montada e sabe-se que o navio que partiu da Holanda ou da Alemanha, da Bélgica, vai sair de lá, vai parar nesses portos no meio do caminho e vai chegar em Itapuá no dia tal. E se você entra no site do terminal, você vê isso. Eu tenho uma agenda definida por dia de quando que cada navio, de cada linha de navegação, vai parar na minha operação. Então, se eu sou um player que estou comprando carga de um determinado país, da Ásia, ou da África, ou da Europa, eu consigo saber que no dia tal vai acontecer. A linha de navegação geralmente opera por semana em um determinado terminal. A gente recebe as linhas semanais com essa frequência. Então, você consegue ter uma regularidade que naturalmente te traz essa precisão. Nós trouxemos agora para a nossa base, para a sua pergunta, mais uma linha, que a linha, o nome dela é Lux. É uma linha da One com a Cosco, que são duas empresas de navegação, é uma JV entre essas duas, e elas operam conjuntamente essa linha que liga basicamente os países no Mediterrâneo, Europa, com a costa leste da América do Sul. Então, é Brasil, Argentina e Uruguai. E nós, Itapuá, somos um dos terminais onde eles param. Esses contratos, eles não funcionam, como eu falei, em 5, 10 anos. Esses são contratos de prazo, sim, longo, mas longo em meses. Por quê? Imagina o seguinte, você, Simas, tem aqui uma indústria. Para você programar a sua linha de produção, você pode pensar que, eu programei para esse mês, mas no mês seguinte já não sei onde vai operar. Então, geralmente a gente fecha contratos de pelo menos aqui ano, porque eu sei que ao longo dos próximos 12 meses, aquela linha de navegação estará operando aqui, e eu posso contar nessas linhas de 12 meses, nesse período de 12 meses, com essa linha. Por que isso é importante? Porque eu, empresa que estou na Retroar, vamos pegar aqui um frigorífico, tá? Vou exportar carne. Eu tenho que saber que eu vou contratar caminhões que operam do meu frigorífico até Itapuá. Eu vou saber qual posto de gasolina que o meu caminhoneiro vai parar. Eu tenho que saber onde ele vai estacionar o carro, onde o motorista vai dormir. Então, tem toda uma linha logística que eu monto pelo menos por 12 meses para atender aquilo.
Então, quando a gente contrata uma linha, a gente contrata com prazos que vão girar aí em torno de um ano para poder atender aquela demanda específica. E aí eu mencionei que a Maersk é importante como acionista, por isso, ela é um player enorme, interessado na minha operação pela parte societária e naturalmente interessado também aqui no sucesso do terminal. Tá, ok. E uma questão que já constava também no relatório, né? Vocês estão realizando uma obra de expansão. Eu queria saber se essa obra tem a ver com esses acordos, com esse crescimento, porque, salvo engano, inclusive, ela foi adiantada, né? Dentro do planejamento que vocês tinham para a expansão ali do porto, vocês adiantaram essa obra de expansão. Eu acredito que seja por conta, né, do crescimento. Passa uma sinalização que vocês estão vendo ainda uma demanda positiva, né? Uma demanda aquecida. Se você pudesse falar um pouco dessa expansão que vocês estão fazendo, qual é o racional por trás? Sem dúvida. O Porto da Taquari tem um diferencial muito grande de crescimento e naturalmente de ganhar share na região. Uma coisa que acho que quem tiver a oportunidade e olhar, por exemplo, no Google Maps ou entrar no relatório para observar, você vai ver que o Porto Taquari está numa área ainda não residencial. Você olha a foto no mapa, ou você olha as nossas fotos, ao redor, o que você vê é basicamente área verde de reflorestamento ou área verde de algum tipo de plantação. Então você não tem nada ao redor. Então, quando a gente pensa numa operação portuária de container, como eu falei, ela não atende um município, ela atende uma região enorme. Então, não estar dentro de uma cidade é bom, te permite crescimento futuro, te permite, na verdade, operar sem interferência urbana. Então, os caminhões que vêm para o porto, eles não têm interferência do dia a dia da cidade. Então, a gente tem ali em Itapuá uma vantagem muito grande para esse crescimento futuro. E quando a gente olha historicamente, se for acompanhar o desempenho do porto, a gente lançou a operação em 2011, o porto com 500 mil TEUs de capacidade, só para colocar aqui alguns números, tá? TEUs é basicamente a unidade de container. Quando você vê o container, tem dois tamanhos, tá? O grande é de 2 TEUs, o pequeno é de 1 TEU. Nós lançamos lá atrás a operação com 500 mil TEUs de capacidade. A gente operou e encheu esse terminal muito rápido. Em 2018, antes da formação do fundo, esse terminal ele começou a fazer um processo de expansão que foi lançado em 2018 e jogou essa capacidade de 500 mil TEUs para 1,2 milhões de TEUs. O terminal, então, fez uma expansão enorme. Só que essa expansão enorme, que deveria durar algum tempo, ela foi ocupada também com uma velocidade muito grande. A gente ainda não chegou na capacidade total quando eu pego o somatório de operação em um ano, mas se a gente observa, por exemplo, 2022, quando a gente pensa dentro de alguns meses, o porto chegou a ficar lotado. Então, você vê assim, a operação, apesar de no somatório não ter chegado a 1,2 milhões de TEUs movimentados no ano de 22, pontualmente em alguns meses a gente bateu mais de 100% da capacidade. Isso é ineficiente, a gente não pode operar assim. E o porto, naturalmente, está sempre pensando como. Como que eu opero para os próximos 5 ou 10 anos? Eu não estou vendo os próximos 2, estou vendo 5 ou 10 anos para frente. E esses 5 ou 10 anos para frente, no final, exigiu que nós pensássemos na expansão que estava projetada para ficar pronta provavelmente por volta de 2024, final do ano de 2025. A gente antecipou, começou a fazer em 2022 e agora em 2023 a gente está entregando. Se vocês observarem no relatório de setembro, a gente tem nos últimos relatórios, na verdade, a gente tem divulgado algumas fotos sobre a expansão e para vocês entenderem o que é essa expansão portuária. Como o Itapuã é um porto privado, a gente tem a nossa área propriamente dita, automaticamente a gente pode expandir dentro daquela área. E um detalhe a mais, Itapuã tem as licenças para fazer isso desde sempre. A gente tem a licença para expandir essa área de terreno e o pátio, e a gente tem licença para expandir a nossa área de atracação de navio, que hoje a gente está com 800 metros, a gente pode ir até 1,2 quilômetros, mais 400 metros. Então, essas expansões que estão já autorizadas perante aqui as licenças ambientais, a gente avançou na parte de pátio em 2022 e 2023, e a gente até o final do ano agora atinge os 450 mil metros quadrados que a gente tem de área prontos, possivelmente licenciados. A gente acredita que a gente consiga operar já no final desse ano. Se não conseguir no final desse ano, provavelmente no início do ano que vem. Mas a gente consegue avançar para isso, que é um crescimento, o quê? Acelerar a nossa obra de expansão para atender o mercado que está vindo. A gente tem ganhado share na região. Hoje, se a gente analisa a região, são 4 terminais que competem com a gente. Tá? Então, tem Itapuá, são 3 que competem com a gente. Itapuá, tem indo do norte para o sul, tem Paranaguá, no sul do Paraná, somos nós, depois tem Itajaí e Navegantes. Desses terminais, a gente vê que são terminais concessionados ou privados, mas Itapuá é um que tem um maior potencial de crescimento na nossa visão. Por esses motivos, está numa área que não tem a área urbana ao redor, a gente tem a opção de crescer no que a gente tem hoje
de área própria. A gente está comprando equipamentos para poder fazer esse crescimento e o principal, a gente está hoje numa região que é a região industrializada do Brasil que mais cresce. E, naturalmente, a gente está exposto a uma área, uma região que importa muito e também exporta muito, permite que a gente ocupe essa capacidade com uma certa velocidade. Não quer dizer que a gente entregando tudo a esse ano que vem vai estar cheio. A gente tem aqui uma visão muito otimista de crescimento da demanda. E, inclusive, um ponto importante, se vocês olharem o relatório, a gente vai ver que, historicamente, a gente tem cumprido as entregas projetadas por players independentes para o terminal. Sim, é verdade. A verdade é que o BRZP ele tem superado, né, o que estava estimado pela consultoria em termos de resultado. E agora que a gente já falou bastante aqui da parte operacional, queria falar um pouco, né, da parte de mercado ali, financeira, na relação com os cotistas. A gente viu também que teve uma evolução bastante relevante em termos de distribuição de resultado. Se você pudesse, né, já tem um guidance ali até, se eu não me engano, julho de 2024, ou junho, não me lembro exatamente, mas se você pudesse falar um pouco, né, dessa perspectiva mais financeira diretamente para os cotistas, o que a gente pode esperar ali para um pós, talvez, 2024, se possivelmente um novo aumento ali na distribuição de rendimento, e um pouco dessa dinâmica, né, da cota de mercado e a cota patrimonial. A gente teve uma Tá. recuperação recente bastante relevante da cota patrimonial, né, ou melhor, né, o fechamento, né, entre a cota de Uhum. mercado e a cota patrimonial, mas ainda está com um desconto grande. Se você vê uma perspectiva ali, né, desse fechamento desse gap e perspectiva de distribuição de rendimento. Perfeito, vamos lá. O Porto ele tem atingido resultados muito bons. E aí, só para começar de 2023 e ir para frente, tá? 2023 a gente tem observado um crescimento de volume. A gente tem aqui uma confidencialidade que a gente não pode abrir as informações, talvez na velocidade que a gente gostaria, mas a gente consegue trazer bastante coisa para vocês entenderem como o terminal está operando. Mas o terminal ele tem entregue um movimento, uma movimentação crescente de carga de importação, de linhas gerais das cargas. E a principal carga que traz resultado com o terminal de container é a carga de importação, a carga de longo curso, né, importação e exportação, mas dentro das duas, a de importação, que tem crescido, é a que traz mais resultado. É lógico que nós, como temos um resultado também muito ligado à operação de importação, a gente também está muito conectado ao câmbio. Então, por exemplo, a gente está agora com o câmbio voltando a 5,20. Isso para a gente é super favorável, porque a nossa receita de importação, de armazenagem e importação, ela é proporcional ao câmbio. Quer dizer que a 4,8 é um problema? Não, só é menor. Ainda é um câmbio muito bom, mas é um câmbio menor quando comparava, por exemplo, a 2022. Então, a gente tem um cenário hoje onde os resultados da companhia, que estão ligados a volume, tem um lado muito positivo, ao lado cambial, ao lado preço da carga em dólar, etc., tem um lado ali que também é o contrário, né? Ele não cresceu esse ano, ele está menor que ano passado, mas naturalmente a gente tem um crescimento muito grande. O que isso traz de projeção futura? Traz aqui uma manutenção da nossa crença no potencial do terminal. E lembrando, como eu falo, isso aqui é um investimento em infraestrutura, um terminal portuário que tem aqui um diferencial enorme para continuar ganhando mercado e crescendo. A gente aposta nisso de uma forma muito clara. O terminal, como está fazendo todos esses investimentos. Então, indo na linha dos cimas aqui de números que estão no próprio relatório, né? A gente tem observado não só crescimento dos resultados do terminal, mas como distribuições feitas pelo fundo. E lembrando que a distribuição do fundo funciona como? O terminal entrega resultado, ele apura os resultados de determinado ano, por volta mais ou menos de março, o terminal aprova a sua contabilidade, ou seja, as suas demonstrações financeiras anuais, e determina as distribuições de dividendos do período seguinte. E essa distribuição sendo determinada, o fundo, como um dos acionistas, recebe essas distribuições e a gente então distribui isso aos investidores ao longo dos próximos meses. A gente, esse ano, teve um crescimento grande, novamente, de dividendos do terminal para os acionistas, o fundo junto com os acionistas, naturalmente, e aí, naturalmente, o fundo também cresceu a sua distribuição. Então, se vocês observarem no relatório, a gente saiu de um número mais ou menos por cota de 33 centavos sendo distribuídos até junho desse ano, e a gente passou a distribuir a partir de julho algo como 40, na verdade não algo não, como 47 centavos por cota. E esse número está determinado, ele será distribuído nesse montante até junho do ano que vem. Como funciona a determinação de próximos períodos? Nós aqui definimos a distribuição assim que as aprovações embaixo da qual nós participamos, lembrando, estamos na governança, né?
quando nós tivemos essa deliberação dentro da companhia, define-se a distribuição para os acionistas e, por sua vez, a gente define a distribuição para o fundo. A tendência de crescimento de resultados do terminal, naturalmente, reforça a tendência de crescimento das distribuições do fundo. Então, isso a gente tem essa previsão. Se vocês olham no relatório, a gente tem lá uma análise de tendência de retorno para esse ativo. E aí a gente analisa isso de acordo com a precificação da cota. Essa análise foi feita como? Um player independente chamado Legio Consultoria fez uma projeção da companhia, analisando concorrência, potencial de infraestrutura, uma série de fatores, uma consultoria especializada em logística e também portuária. E essas projeções desenham aquela curva de retorno, ou pelo menos essas projeções são a base para aquela curva de retorno que é apresentada no relatório. O que o Simas colocou e é fato, nós temos cumprido historicamente, ou seja, o terminal tem entregue historicamente o que estava projetado, e até mais do que estava projetado. Então, nós temos ainda uma visão muito positiva de que aquela curva ela está sendo cumprida no lado histórico e tem um potencial enorme para frente. Quando a gente fala de precificação de cota, eu não estou. Agora mudando o assunto, eu estou falando de retorno TIR, né? Ou seja, de dividend yield crescente e TIR, que é o retorno sobre a cota que você compra. Se a gente projeta crescimento de resultado, e se a gente ainda acredita no crescimento no médio e longo prazo, naturalmente, se você entra num preço de cota hoje, o resultado vai crescendo no tempo. Quando a gente fala de precificação de cota, só para vocês entenderem os grandes números. Esse fundo fez o IPO algo equivalente a R$ 122 por cota. A gente fez a um valor diferente porque teve um split de cotas no meio do caminho, né? A gente teve, na verdade, uma quebra da quantidade de cotas para poder colocar um preço menor de negociação no mercado. Mas o preço equivalente era R$ 122. E o fundo pós-pandemia chegou a perto de 60. E ele ficou muito tempo com um valor de cota menor, chegou a ter variações, e mais recentemente, quando a gente começou a mostrar, de novo, historicamente, o Porto nunca apresentou surpresa, ele sempre apresentou os resultados crescentes, nunca teve uma surpresa diferente. Com essa consistência, naturalmente, o preço da cota está retomando e a gente começa a se aproximar de novo do valor que a gente fez o IPO lá atrás. O valor patrimonial da cota hoje está em torno de R$ 164, R$ 163. E aí, um ponto para vocês entenderem de onde vem esse número. Que número é esse 160, esse IPO foi 120, está 90 hoje. A gente está falando aqui de uma análise independente, que nesse caso específico aqui, o fundo contrata um avaliador anualmente para precificar a sua carteira, que nesse caso é o ativo Itapuá. Esse player, que nesse caso é Ernst Young, ele faz uma previsão do valor da companhia, com base em uma série de informações, e essas previsões, esse valor, é utilizado para marcar a carteira no seu valor patrimonial, que é os R$ 163 que tem lá de valor da cota. Esse número é uma visão independente de alguém que também faz como a Legio, que faz uma análise de mercado, do mercado, do porto, de como que vai se comportar a indústria local e a indústria na área de influência, para ver como o porto vai crescer, traz aquele valor, aquele fluxo futuro de valor a valor presente e encontra-se o valor da cota. Nós, aqui BRZ, a gente nem entra no mérito de criticar, falar se é alto, se é baixo. Nosso papel é entregar o resultado. E, naturalmente, trabalhar para que o porto entregue esse resultado. E isso tem sido observado. A gente ainda acredita muito no crescimento futuro do terminal. A gente tem uma área que está sendo entregue agora e a gente vai chegar no final do ano a 455 mil metros quadrados operacionais. A gente está hoje em torno de 300 mil metros quadrados. Se a gente considera mais outras áreas de berço, etc., chega a 340. Mas a gente ainda tem aqui mais de 100 mil metros quadrados para entregar até o final do ano. A gente tem mais equipamentos que estão chegando até o final do ano. Tem potencial de comprar mais equipamento para frente para deixar o porto mais eficiente. Agora, no final do ano, também entra em operação um armazém que está ficando pronto, está basicamente pronto, de 8 mil metros quadrados, que vai fazer a segregação de carga importada, ou seja, ele vai tirar a carga do container e vai poder dividir aquilo para cliente. Isso traz uma margem super interessante, é um serviço de valor agregado enorme que a gente traz. Então, naturalmente, o Porto está fazendo tudo para crescer e aumentar a sua rentabilidade. Para vocês, investidores, isso naturalmente vem como dividendo, como amortização ou distribuição para as cotas emitidas. Não, tá ótimo. Eu queria saber a tua opinião agora um pouco mais para a indústria, né? Se você ainda vê sentido com essa restrição dos FIPs e EIs serem apenas, né, destinados ali para investidores qualificados, né? Eu, particularmente, eu acho que já passou da hora da gente abrir para o varejo poder comprar, enfim.
É claro Sim. que tem seu nível de risco, mas, né, se a gente comparar ali, tem outros instrumentos do mercado financeiro que, a meu ver, né, isso é a minha opinião, não do gestor, mas a meu ver, tem outros instrumentos que são bem mais arriscados e que o investidor do varejo pode fazer. Para mim, não tem muito sentido esse impedimento. Aí é uma coisa mais geral, né, assim, da tua Sim. opinião pessoal mesmo. Se tá algum movimento, né, junto à CVM ou junto aos órgãos de controle para tentar essa liberação para tornar mais democrático, né, o acesso. O FIPE, como o Simas colocou, ele é de um produto específico para qualificados ou profissionais, né? Investidores qualificados ou profissionais. E, naturalmente, isso traz uma restrição, porque, apesar de ser uma forma da pessoa física acessar um produto super interessante, a gente tem ali uma limitação que o investidor tem que ser qualificado para poder fazer isso. A gente concorda com você plenamente. A gente entende que hoje, talvez lá no momento do lançamento desse tipo de produto, e lembrando, o FIPE não é uma coisa nova. Acho que os produtos, a maior parte deles são produtos dos últimos 5 anos. Mas a lei é uma lei de antes de 2010. Só que como eu acho que isso virou um pouco mais popular, apesar de ainda não ser conhecido, virou um pouco mais popular desde 2018, 19, a gente talvez em algum momento, tudo bem ele ser justificado para investidores qualificados, que tinham que entender que aquilo não era uma renda fixa, que aquilo é um investimento em ações de companhias ou projetos de infraestrutura. Então, acho que as pessoas entenderem que no final, apesar de um fundo, não é um fundo imobiliário, é um fundo de infraestrutura que investe em projetos de infraestrutura, mas comprando ações desse projeto. É quase como se fosse um investimento em ação. A gente gosta de falar aqui que não é uma renda fixa. Isso aqui, na verdade, é um investimento de equity com benefício de ter aqui a isenção para a pessoa física. Então, no final, é quase um investimento em ações com esse benefício fiscal, né? Então, entendemos que hoje já é um produto divulgado. A gente, BRZ e as outras gestoras que têm produtos de FIPE fazem um trabalho grande de divulgação, de explicação da categoria. Muitas vezes, eu até mencionei no início, né, eu gosto de falar não só do BRZP, eu gosto de falar de FIPE, para mostrar que é uma categoria de produto super interessante que, sim, acredito que hoje tem uma simplicidade para poder ser acessível ao investidor não qualificado também. Lembrando que o investidor, qualquer um que faz de uma forma consciente, que está investindo, analisando, ele vai entender. Se ele vai investir numa ação, ele vai estudar a companhia que ele investe. Se ele vai investir no FIPE, ele vai entender as empresas que estão investidas para aquele FIPE. Ele vai ver a gestora, vai ver qual é a empresa, vai entender o setor que ela tá atuando. Então, acho que hoje o investidor não qualificado também já tem essa cultura. Então, sim, a gente acredita nisso. Como que a gente atua nessa direção? A BRZ atua muito com outras gestoras nessa direção, ou seja, a gente costuma atuar de uma forma conjunta com outras gestoras para ganhar força. A gente trabalha em associações de classe para poder fazer isso, então não é só a BRZ, a gente está aqui na Ambima, a gente está em outros lugares trabalhando como? Como que eu faço para a minha classe trazer esse produto para o público como geral? E a gente tem advogados que também atuam com a gente, tentando de alguma forma ajudar nos desenhos de lei que poderiam ser usados para popularizar o produto. Não para que a gente tenha simplesmente por mais volume, mas que as pessoas tenham a opção realmente de investir em infraestrutura. De novo, é uma categoria de investimento que tem, muitas vezes, talvez mais segurança do que uma ação. O nosso produto hoje está comprando a ação de um porto, mas é uma operação portuária, é uma operação que tem ali a sua estabilidade, que cresce historicamente. Então, por que não? Por que não poder investir num FIPE de energia? Então, a gente vê, sim, como uma coisa super importante, ou seja, super válida, para que a pessoa não qualificada, o investidor não qualificado também acesse. Sim. Então, perfeito, pessoal. Vocês, né, foram agraciados aí com bastante explicação. Acho que não restou, né, nenhuma dúvida em relação à qualidade, ao tipo de produto que é o BRZP11. Enfim, já tem vários relatórios aqui. Então, se inscreva no canal, deixa aquele like. E mais uma vez aqui, obrigado a todo o pessoal. Agradeço aí ao time e ao José. Se quiser dar uma palavra final apenas para a gente fechar aqui com chave de ouro, fica à vontade. Perfeito, senhores. Assim, é um prazer, sim, mas obrigado novamente pelo convite. Para aqueles que vão acessar essa live ao longo dos próximos meses, a gente está à disposição. O BRZP11, ele tem um site que tem todas as informações, tem o nosso contato, brzinfraportes.com.br. Entra no site, entra em contato com a gente tem todo o prazer de fazer reuniões individualizadas, não temos problema nenhum. As informações que são divulgadas são aquelas que a gente vai discutir, mas a gente pode sim falar sobre o setor. Eu, particularmente, sou aqui um entusiasta de logística e de portos, então vai ser sempre bom falar com vocês. E sim, mas estou à disposição para a gente poder manter as conversas. Excelente. Eu te agradeço
Por hoje era isso, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar aí com seus amigos investidores. Grande abraço.